Disque 100 registra aumento em denúncias de violência contra idosos. Casos de dengue diminuem na cidade, mas saúde alerta para que a população ainda tome os devidos cuidados. Então a gente está voltando a esse trabalho preventivo, plantando a sementinha para que eles entendam, a prevenção é sempre o melhor remédio. Com emenda impositiva da Câmara Municipal, creche de Assis adquire novos equipamentos pedagógicos. E é lançado em Assis projeto que deve ajudar a conectar crianças e adolescentes para a construção de um futuro melhor. Aqueles que querem ajudar a contribuir com as crianças acolhidas nas casas-abrigos da comarca, eles podem estar optando por alguma das modalidades de apadrinhamento. Obrigada pela sua audiência. Vamos para mais uma edição do Resumo da Semana. Uma escola municipal de Assis está comemorando a aquisição de equipamentos que devem aprimorar o ensino para cerca de 100 alunos. Os recursos são de uma emenda impositiva enviada pela Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desta instituição. Roda o VT. A Escola Municipal Infantil Pequeno Aprendiz tem boas notícias. Materiais para o fortalecimento pedagógico foram adquiridos pela instituição após o recebimento de uma emenda impositiva enviada pela Câmara Municipal de Assis. Essa emenda ela veio para somar, né, com as experiências que elas já são ricas, muito ricas aqui na escola, e elas vieram para somar essa parte pedagógica, né? A equipe toda ficou muito feliz porque através dessa ajuda, né, desses recursos, eles vão aprimorar situações de aprendizagem das nossas crianças, trazendo mais ainda, né, evidências nas situações de aprendizagem que hoje as professoras conseguem elaborar com as nossas crianças. A EMEI Pequeno Aprendiz está localizada no Jardim Colinas. O ensino é de período integral. Possui cerca de 100 alunos de 1 ano e meio a 3 anos de idade. E a educação infantil tem que ser de uma forma lúdica, né? Muito lúdica, muito prazerosa e com vivências, né? Não só dos materiais, né, de recursos assim, mas de vivências e memórias, né? Então, os materiais ofertados pela emenda vão proporcionar, enriquecer mais as situações de aprendizado que as professoras desenvolvem com as crianças. Sejam elas desde as partes corporais, cognitivas, coordenação motora, oralidade, todas voltadas para aquilo que as nossas crianças hoje, creche, né, precisam nesse momento. Tudo aquilo que é adequado à faixa etária delas. O espaço é amplo. A equipe da creche atua com criatividade e inovação. As atividades refletem a responsabilidade dos profissionais compromissados com a aprendizagem. Tudo pela educação, né? As nossas crianças, elas vão ser, vamos supor, privilegiadas por serem contempladas com mais essa emenda, com mais esse recurso para aprimorar no dia a dia delas aqui na escola. É, de fato, uma educação integral de uma excelente qualidade. A Saúde de Assis divulgou que os casos de dengue diminuíram na cidade. De acordo com a vigilância epidemiológica, a falta de chuva tem sido o motivo principal pela queda da doença. E a Saúde de Assis já percebeu a queda no número de casos de dengue aqui no município. O Rodrigo Caetano, que é coordenador da Vigilância Epidemiológica, vai explicar para a gente sobre isso. Rodrigo, seja bem-vindo à TV Câmara. Explica para a gente, né? Já deu para sentir essa queda no número de casos? Bom dia, Matheus, todos os telespectadores. Olha, nós estamos sinalizando com os trabalhos diferenciados que a gente conseguiu ver essa diminuição. Nós paramos o trabalho de inseticida na cidade desde o mês de julho e vem uma queda acentuada nos casos de dengue. Nós não temos mais nenhum caso também grave na cidade, então isso é importante. Estamos trabalhando junto com os agentes comunitários de saúde, montando estratégias para que a gente possa, assim que volte a chover, ter poucos casos de dengue no município. Você acredita que essa queda se dá por quê? Olha, um dos motivos é a falta de chuva, o outro motivo também é uma intensificação que foi feita entre a atenção básica e o setor de vigilância para que a gente eliminasse possíveis criadores da dengue no município. Com tanta campanha, você acredita que a população está se conscientizando aos poucos sobre isso? Matheus, depois da pandemia, a gente começou um marco zero novamente. As pessoas esqueceram de trabalhar preventivamente,
olhando seus quintais. Então a gente está voltando a esse trabalho preventivo, plantando a sementinha para que eles entendam. A prevenção sempre é o melhor remédio. E estamos tendo agora alguns frutos que a população começou a entender a necessidade de trabalhar junto com a secretaria para que a gente possa diminuir os casos de dengue. Como que a saúde está trabalhando para evitar que esses casos voltem, né, a crescer aqui no município? Eu sei que os casos estão caindo, mas é sempre bom reforçar, né? Olha, houve investimento em recursos humanos, nós recebemos 10 agentes de endemias e mais 15 agentes comunitários de saúde. Isso vai refletir a curto e médio prazo já um trabalho que a população vai ver a diferença. E investimentos também, estão chegando carros novos para que a gente possa fazer nossos deslocamentos. 3 saveiros estão chegando novas, foram adquiridos com recursos próprios aqui do município. E isso ajuda a gente a desempenhar um trabalho mais eficaz contra a dengue. Existe um tipo de local que já é rotineiro da saúde sempre trabalhar, né, da vigilância epidemiológica, sempre atuar aqui na cidade, alguns bairros que sempre são aí motivos de crescente dos casos? Olha, nós temos os pontos estratégicos, que a gente tem 40 pontos estratégicos, são ferros velhos, borracharias, cadastrados com a gente aqui, então a gente faz visitas periódicas de 15 em 15 dias. Nós temos também acumuladores compulsivos. Esses dão um pouco de trabalho para a gente tem 94 que a gente monitora, então nós temos uma equipe só, nós paramos 4 agentes de endemias para fazer esses 94 pessoas e essas 40 pontos estratégicos todo mês, 2 visitas, para que a gente possa tentar fazer com eles uma conscientização e também locais que são propícios para o acúmulo de larvas do mosquito da dengue. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. E outros detalhes você acompanha ao longo da nossa programação aqui na TV e Rádio Câmara de Assis. Até mais. O circo está na cidade. E para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos artistas que vivem a vida pelas estradas, nós vamos conferir de perto um pouco da história de um espetáculo que é feito em família. Respeitável público, o circo está na cidade e quando ele chega, traz muitas cores, alegria e atrações artísticas. Nós temos 2 horas de apresentação, entre elas contorcionistas, palhaço, malabarista, tem o Homem das 4 Pernas, tem o Cesto Espacial, que vocês vão mostrar um pedacinho. Nós somos o único circo no Brasil a ter essa apresentação, o Cesto Espacial. O famoso Cesto Espacial é apresentado pelo jovem Gabriel, que desde novinho coleciona habilidades não só na bicicleta, mas também no malabarismo. Haja disposição. Treino, bastante ensaio e gosto também, tem que gostar. O Gabriel, além de tudo, faz parte de uma geração de artistas circenses. Junto com seus pais e irmãos, comandam as atrações no Picadeiro. Ambas as famílias, tanto a minha como o meu esposo, as 2 são tradicionais de circo, né? Eu sou família Portugal e ele é família Perto. Uma 6ª geração, outra 5ª geração. Então a junção dos 2, a gente se casou, meu sogro já tinha circo e aí nasceu essa vontade de a gente ter o nosso próprio circo. Essa unidade, o Circo Thor, tem 16 anos, a nossa unidade, né? Então foi evoluindo essa vontade, né? A família viaja por todo o Brasil, conquistando espaços e apresentando o talento pela arte. Até os mais novinhos se rendem a essa tradição. Eu sou barreiro e também cuido um pouquinho do som, na hora que não tem nenhum dos meninos aqui para poder cuidar. No Globo da Morte eu ainda estou aprendendo. E é aqui dentro que fica um dos momentos mais aguardados do circo. O Globo da Morte é um espetáculo à parte. Quem passa por essa adrenalina está muito bem preparado. Já o filho mais velho é quem mostra a atração mais arriscada. Mas a adrenalina é o que motiva ainda mais a festa. É tudo muito bem ensaiado, tudo muito programado, né? É treinado demais, que é justo para não ter erro, porque é feio, as 3 motos cair aqui, faz um estrago. E no palco, outros talentos surgiram do mesmo berço familiar. No bambolê,
e também no contorcionismo. É diferente, né? Bom conviver, né? Ficar com a família, trabalhar. E cada um tem seu talento, né? Fica igual, ela falou, é fácil o bambolê, eu não consigo fazer, nadinha. Mas cada um tem o dom, né? E assim, os novos artistas vão nascendo e o circo cada vez mais despertando os talentos para todo o Brasil. É uma atração, tem que passar, tanto nós artistas, quanto o público ser passado de geração para geração, porque aqueles que vinham com os pais, que hoje são os avós, né, que tem que trazer os filhos, que amanhã depois vai trazer os filhos e assim por diante. Então assim, vem para o circo uma atração saudável, sadia, para toda a família, todos os públicos. A diferença entre os alimentos light e diet zero está relacionada com a quantidade de determinado nutriente no produto. Nesta reportagem, vamos entender mais sobre alimentos e bebidas e aprender a ler a tabela nutricional das embalagens. Nesse infinito de opções, muita gente acaba comprando sem simplesmente saber se o alimento faz bem ou mal à saúde. E ainda paga mais caro no final. E é muito importante o consumidor ele ter essa consciência de ler a lista dos ingredientes, né? Como por exemplo, aqui a gente tem um chocolate que é fit, certo? Mas se a gente for ver aqui atrás, é um chocolate que realmente ele não possui açúcar, mas em relação a valor energético, que seriam as calorias, ele se assemelha muito a um chocolate meio amargo, por exemplo, que não é rotulado como fit. A tabela nutricional é uma ferramenta essencial para você conhecer os seus alimentos. Mas como fazer esta leitura? Como, por exemplo, a bolacha de arroz. Ela é uma excelente fonte de fibras, é uma excelente fonte de carboidrato complexo, né, que demora ali para digerir, ao contrário da tapioca, do pão francês. Por exemplo, esse alimento, ele contém 1% de sódio do valor total que você pode consumir ao dia. Então, de 100%, apenas 1%. Então, é super tranquilo. Seria preocupante se aqui fosse, por exemplo, 80% do seu valor de sódio diário. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a população brasileira consome, em média, mais de 2 milhões de toneladas de pão francês por ano. Mas este alimento é mocinho ou vilão na mesa dos brasileiros? Um pão francês, ele é super tranquilo de inserir na rotina e ele é um pão fresco, é um pão que não é industrializado, é feito todos os dias, de ingredientes naturais. Então, entre o pão francês e o pão tradicional de forma, lembrando, o tradicional de forma e não o integral, eu optaria pelo pão francês, que é um pão fresco, né? Ele contém até a mesma quantidade de fibras do que o pão de forma tradicional e o brasileiro ama, é uma ótima pedida. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2017 e 2018 revelou que o refrigerante é a bebida mais consumida no país. Para não retirar de forma agressiva do dia a dia, a sugestão é a opção zero açúcar. Se o refrigerante for um refrigerante açucarado, aquele refrigerante comum, sim, ele é um vilão. Agora, se o indivíduo conseguir equilibrar o refrigerante zero na rotina, aí ele acaba não sendo um vilão, inclusive ele pode ser até um aliado ali no processo de emagrecimento. E a gente traz aqui alguns exemplos, né? Então, o refrigerante tradicional, essa lata, ela contém 136 calorias, né? E aqui bastante açúcar adicionado, enquanto o refrigerante zero, ele contém exatamente 0 calorias. Aqui no valor diário da quantidade de sódio é apenas 2% de 100%. Então é um valor de sódio baixíssimo. A nutricionista explica que mudar qualquer hábito que seja não é uma tarefa fácil, mas é possível. O que a gente precisa fazer mesmo é tirar um tempinho a mais para olhar a tabela nutricional dos alimentos, para buscar entender o que realmente tem ali dentro daquele alimento industrializado, para que isso não interfira na sua saúde ao longo dos anos.
e foi lançado em Assis, um projeto que deve ajudar a conectar crianças e adolescentes para a construção de um futuro melhor na sociedade. O projeto Apadrinhando Sonhos foi reestruturado. O evento para discussão do programa foi realizado na sede da OAB de Assis. É um projeto de apadrinhamento afetivo, financeiro e colaborador aqui da comarca de Assis. O programa se divide em 3 modalidades. A modalidade afetiva é aquela em que a gente contribui, busca a construção de um vínculo entre as crianças e os padrinhos. Então, eles vão poder ter acesso, um convívio com essas crianças e adolescentes por meio de uma visita, uma participação de uma atividade esportiva, uma atividade de lazer, uma recreação, uma visita e uma conversa, e isso tudo vai ajudar na formação dessas crianças. Também é possível uma contribuição financeira. Essa contribuição vai ser destinada ao desenvolvimento dessas crianças. O colaborador tem que ser maior de 21 anos e pelo menos 16 mais velho que o afiliado. Além disso, passar por avaliação social e psicológica pelo setor técnico da comarca de Assis. Nós temos 30 menores acolhidos aqui na comarca atualmente. São 18 em Assis, 5 em Tarumã, 5 em Florínia e 2 em Echaporã. Então, é preciso a gente trabalhar essas crianças e adolescentes para ajudar a formação deles. A assistente social do município também participou do evento e destacou a importância do programa. Nós estamos muito felizes em estar participando desse ato oficial que divulga o programa Apadrinhando Sonhos, porque essa é uma grande possibilidade de fomentar a convivência comunitária das crianças que estão em acolhimento com a sociedade. E nós só conseguimos modificar essa realidade a partir da sociedade, que pode se mover e contribuir nesse projeto que está bem estruturado e que a gente espera que tenha bastante êxito nessa participação. Para se inscrever no projeto, basta procurar a Vara da Infância e Juventude na Rua Lício Brandão de Camargo, número 50, em Assis. A gente busca ajuda de empresários, pessoas para dar oportunidade de trabalho para eles, tenta conseguir algum local para eles morarem, mas é importante que eles também tenham um apoio fora da casa, alguém que vai servir de referência, que vai ajudar no desenvolvimento deles. E isso que a gente está buscando aqui nesse projeto. No Brasil, a violência contra pessoas idosas tem ganhado destaque devido ao recente crescimento nas denúncias. Dados do Disque 100 apontam um crescimento de 14% em denúncias nos primeiros meses de 2024. O Estatuto da Pessoa Idosa foi promulgado em 2003. O documento apresenta os principais direitos dos idosos, dos deveres em sociedade e a responsabilidade do poder público. O Estatuto ele deixou acentuado que a violência ao idoso é crime e vai ter punição severa. Hoje nós temos garantido dentro do Estatuto do Idoso o pedido de medida protetiva, que era concedido somente às mulheres que sofriam violência doméstica. Agora ele é garantido também para o idoso que sofre violência doméstica. Seja mulher ou homem. Seja mulher ou homem. O idoso, pessoa idosa, a partir de 60 anos até 65, que entra-se em conflito isso daí até na hora de pegar o direito à sua passagem, o direito gratuito a algumas coisas. Ele prevê 60 anos e o estatuto não, a Política Nacional 65. Então entra ali nessa divergência, entendeu? 60 mais. 60 mais ele tem direito, seja homem ou mulher. Dados do Disque 100 apontam um crescimento de 14% em denúncias nos primeiros 4 meses de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 74 mil queixas registradas. Todo tipo de violência, não é só aquela que deixa marcas. A violência é física, a psicológica, né? A moral. Aí nós entramos no Estatuto do Idoso na negligência, que é o abandono familiar, tá? E temos a negligência, ele deixa de cuidar, os cuidados básicos. Essa é uma das piores violências que a gente vê que o idoso, tá? A pessoa idosa sofre, os cuidados básicos, a saúde básica que ele tem que ter, é negado tudo isso. E estamos também tendo uma que é a patrimonial, que é quando a gente tem percebido que o idoso está se endividando cada vez mais, está uma crescente enorme de pessoas de 60 a mais com dívida e
aqueles coisas de parcelas muito longas para o idoso. Então, isso é um tipo de violência. As violações, a negligência contra os idosos são as mais recorrentes. De janeiro a março deste ano, foram quase 40 mil violações. É aquela coisa que ficou muito aquele tabu. O idoso não serve mais para nada, ele dá muito trabalho, ele não contribui mais em nada e ele fica ali que ele passa para vai causando aquela violência do que ele não é mais ouvido, a opinião dele não precisa mais opinar em nada, e aonde ele também não precisa mais daquele dinheiro, que a gente ouve muito: o senhor está muito velho, o senhor está naquela idade, o senhor não precisa mais desse dinheiro. Para a assistente social e coordenadora do Centro de Convivência do Idoso de Assis, a prevenção da violência contra os idosos deve também ser combatida através da conscientização. São através de palestras, a gente faz isso. A gente procura nessas palestras convidar o idoso e as pessoas da família, né? E é através da prevenção que a gente está fazendo isso, é levar palestras e fazer com que eles entendam que aquele idoso, ele faz parte da família, ele é um membro da família, ele pode sim contribuir com muita coisa. O Disque 100 é um serviço de denúncias e proteção contra violações de direitos humanos com atendimento 24 horas. Né? Ele pode discar o 90 ou pode discar o 100, que aí a pessoa vai estar capacitada para atender ele, não precisa se identificar. Ele vai falar o que está acontecendo, ele vai falar quem é a vítima, é importante que ele saiba quem é a vítima, é importante que ele tenha os dados da rua, o CEP ou alguma coisa, ou pelo menos o número e o nome da rua. E é importante que ele fale quem é a vítima, isso é muito importante. É a educação e informação que vai fazer com que a gente continue e vá respeitando o nosso idoso. Mais um resumo da semana com informações para você. Seguimos juntos. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.